Patins entraram na minha vida primeiro por brincadeira. Havia uns patins perdidos lá em casa. Os meus pais viveram na Alemanha uns tempos, o meu irmão nasceu lá e tinham trazido uns patins de fivelas. Eu descobri-o numa brincadeira qualquer lá em casa, comecei a equilibrar-me, a brincar na rua e com coincidência, passando aqui perto do pavilhão onde nós estamos hoje, eu moro a 100 metros daqui, morava nos meus pais, vi que havia uma aula de patinagem, pedi ao meu pai para entrar, fiquei a ver, apaixonei-me, obviamente. No dia a seguir vim experimentar. A primeira coisa tem que ver com a adrenalina, é sentir a velocidade, não é? É quase como se controlássemos o vento. Não é? Portanto, aquela sensação que às vezes temos do vento a passar ou a brisa a passar pela cara, a vantagem dos patins somos nós que controlamos isso. Portanto, quanto mais velocidade atingirmos, mais temos essa sensação. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa, que talvez seja aquela que mais me interessou e interessa, é o facto de ser uma modalidade desportiva que permite a expressão sem ser através da palavra. O facto de ter plasticidade, de ter música, de permitir que nós nos consigamos expressar e comunicar com uma audiência, com um painel de juízes, com quem for, acho que é a característica mais definidora desta atividade. O início da minha vida desportiva não foi um início singular. Portanto, eu não era um menino com especial talento para a atividade, era gordinho, apesar de ser muito comunicativo e ter muita energia, não respondia àquilo que era o canon. E também vivíamos nós num contexto esportivo, em particular em Portugal, onde não havia grandes níveis de desempenho de performance internacional. Eu não fui muito educado para ganhar ou para ser o melhor, fui educado para, no dia-a-dia, me ir combatendo, me ir superando e ir melhorando. Em 2002, no Campeonato da Europa de Vigo, aconteceu a grandíssima reviravolta, portanto eu e a Vanessa fomos campeões da Europa, fomos os primeiros campeões da Europa na nossa disciplina, em pás de dança, foi também a primeira medalha internacional de sempre nessa disciplina para Portugal e acho que esse foi um ponto de viragem. Portanto, nesse momento eu julgo que o sonho expandiu. Fruto da adolescência, fruto de alguns projetos académicos, acabei por deixar a modalidade como praticante e continuei apenas como treinador. E em 2007 fui como treinador no primeiro campeonato do mundo de solo dance na Austrália, com o Paulo Santos. E a seguir a esse evento eu coloquei na cabeça que talvez eu ainda tivesse alguma coisa a dizer no mundo da patinagem enquanto patinador. Pronto. E na altura, já um pouco mais sério, já um pouco mais adulto, maduro, desenhei um plano, apresentei o plano à Federação e o plano consistia em competir 3 anos e ao final desses 3 anos nós teríamos um campeonato do mundo em Portugal que já não se realizava desde os anos 70, portanto nunca a minha geração teve um campeonato do mundo cá em casa e portanto o objetivo era preparar-me durante 3 anos para nesse 3º ano, quando tivesse no campeonato do mundo, assumidamente lutar por uma medalha nesse campeonato. Pronto, as coisas avançaram um bocadinho rápido demais. Em 2008 eu ganhei todos os campeonatos em que participei, Distrital Nacional, Campeonato da Europa e fiquei em 2º lugar no Campeonato do Mundo. E em 2009 veio a esperança, não é, desse sonho e fui campeão do mundo pela primeira vez e em 2010 revalidei o título e portanto o final da carreira, de facto o sonho aí já foi fazer aquilo que nunca ninguém tinha sido feito. E ao mesmo tempo, como eu nunca tinha parado a minha atividade como treinador, sempre foi tentar desbravar o máximo de caminho para que outros a seguir a mim não precisassem de tanto esforço, de tanta descoberta e tivessem um caminho um pouquinho mais facilitado. Quando se conquista essa meta, o que se pensa imediatamente é que alívio ter percorrido o que percorri e ter conseguido chegar até aqui, não é? Hoje em dia, obviamente, eu olho com olhos diferentes, mas na altura, sinceramente, foi esse alívio de todo o esforço, todo o empenho, todo o investimento, toda a abdicação resultou em alguma coisa que é palpável e que era o objetivo, não é? Pronto, esse é o primeiro. O segundo, que eu acho que é talvez o mais nobre dos sentimentos, é um orgulho por poder escrever história. E, portanto, quando eu comecei a ter consciência de que mais do que ganhar uma vez ou mais do que ganhar uma coisa que já foi ganha, o fazer história significava deixar para gerações vindouras uma marca pesada, no sentido, pesada, forte, no sentido de é possível, já alguém o fez e isso é motivação para tu fazeres mais e melhor. O facto de ter trazido para Matosinhos
no sítio onde eu cresci, onde eu treinei, onde eu ainda dou treino, né? Onde eu nasci, um bocado, sou o fruto de um projeto que nasce em 92 aqui com o Rolar Costeiros Clube, hoje em dia Rolar Matosinhos. Eu acho que também é um pouco o dignificar de tantos companheiros, tantos colegas que comigo viveram tantas experiências, por algum motivo ou por outro, vão alterando o seu trajeto de vida, vão abdicando desta atividade em prol de outros projetos, mas também senti na altura que não era só eu que estava ali. Quando eu voltei a patinar, curiosidade, perdi 30 quilos em 3 meses para regressar à prática e fiz um esforço gigantesco para me manter em forma. Eu treino no primeiro ano, treinava 8 horas por dia, fazia 1 hora de corrida, 1 hora de treino físico e 2 horas de patins de manhã e exatamente o mesmo à tarde, todos os dias do ano. Em 2009 a coisa foi ainda mais acentuada, porque quando percebi que havia a hipótese de ser campeão do mundo, lancei-me obviamente para o desafio. Depois de ter sido, em 2009, campeão do mundo, no início de 2010, tive uma lesão no menisco, portanto fui operado, nunca tinha tido uma lesão na minha carreira, nunca tinha sido operado, foi tudo uma novidade, não fiz a primeira parte da época. Quando voltei foi um processo complexo, porque eu tinha perdido algumas habilidades que sempre dominei e, portanto, tive que reaprendê-las. Felizmente as coisas correram bem, fui campeão da Europa e campeão do mundo. E, portanto, quando eu cheguei ao final deste campeonato, deste campeão do mundo, eu tive que pesar o custo-benefício daquela atividade. Todas as experiências que eu gostaria de ter tido, tive. Todos os campeonatos que eram possíveis de participar, participei. Desfrutei ao máximo tudo aquilo que a prática, como praticante, me podia dar e, portanto, achei que era tempo de encerrar esse capítulo e iniciar um capítulo ajudando outros a traçar o seu. Desde os 16 que dou treino de patinagem artística. Ser treinador é muito diferente de ser atleta. O que foi mais complexo no início da carreira de treinador foi conseguir explicar todo o conhecimento que eu tinha nestes diferentes graus de desenvolvimento. E, portanto, o seu treinador a mim ajudou-me sempre a conseguir fasear, interpretar, reinventar-me na forma de comunicar. Essa é a primeira dificuldade, o primeiro desafio como treinador. E o segundo, obviamente, é o momento da prova. Porque assim, no treino nós temos total controlo, somos nós que coordenamos, que aplicamos, que avaliamos, que gerimos, que adaptamos. Na prova nós estamos cá fora e o atleta entra 3 minutos para fazer aquilo que tiver que ser. Não há intervalo na patinagem artística, não há segundo tempo, não há substituições. Há 3 minutos para fazer a coisa acontecer. Portanto, foi muito difícil ao início conseguir controlar, porque não tinha nenhum controle sobre isso. Isso demorou-me, eu diria, 1 década a aprender. 1 década a aprender. Rolar Matosinhos hoje em dia tem quase 150 atletas, da formação até o alto rendimento. Temos uma Academy, que é uma iniciação à patinagem, e depois temos a nossa equipa de competição. Na equipa de competição nós temos quase 80 atletas. Os nossos atletas treinam todos os dias, exceto o domingo. Temos a patinagem de dança, que pode ser a solo ou a pares. Temos a patinagem artística, que pode ser individual ou em pares de artística, e depois temos a modalidade de grupo. Portanto, são 3 grandes áreas. Aquilo que mais me interessa num atleta não é o talento. Aquilo que mais me interessa no atleta é a resiliência que vem da paixão que ele tem nesta atividade. A patinagem artística cresceu muito ao ponto de ser a disciplina com mais atletas federados na Federação de Patinagem de Portugal. Portanto, ultrapassou o hóquei em patins, que é uma modalidade histórica no país. Desde 2010, o crescimento foi exponencial, porque o facto de mais atletas conseguirem sucesso internacional e, portanto, validarem os seus projetos, fez com que mais pessoas estivessem disponíveis para sonhar esses projetos. O nível de competitividade internacional aumentou, o nível de variedade de clubes a conquistarem medalhas
também aumentou. E, portanto, Portugal neste momento ocupa, obviamente, o top 3 da patinagem mundial, sem qualquer sombra de dúvida, e isso é impensável se falasse com o Hugo há 20 anos atrás, em que o sonho máximo era ficar em quarto lugar, porque era impensável tocar nas medalhas num campeonato da Europa. Para a pessoa se apaixonar por isto, precisa de um pouco de loucura e precisa de muita poesia. O que é que isto quer dizer? Loucura significa tem que estar disponível para a adrenalina, porque é um desporto altamente desafiador nessa perspectiva. Estamos a falar de grande velocidade, estamos a falar de manobras de grandíssimo risco, estamos a falar de muitas quedas. A dose da poesia tem que ver com se tem uma vontade de se mexer ao som da música e de experienciar alguma coisa para além das palavras. Com uma dose de loucura e uma dose de poesia, em 3 minutos acontecem milagres. Não é? Por isso é que as pessoas às vezes ficam tão aditivadas a isto, mesmo os pequenininhos, às vezes quando entram e fazem uma aula ou duas, a questão da velocidade, a questão da música a tocar, a questão da liberdade que isto dá é muito viciante e, portanto, eu diria um pouco de loucura, um pouco de poesia e calcem os patins.